Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas e todos, aqui quem fala é Cristiana Cunha Freire. Eu faço parte do grupo de pesquisa sobre as clínicas públicas no Brasil. E hoje, Emiliano Camargo, que também faz parte do grupo de pesquisa de clínicas públicas do Brasil, e eu, vamos entrevistar Ana Turriani, Laura Lanari, Anita Vaz, Vitor Barão, Pedro Obliziner e Rafael Alves Lima, membros do coletivo Margens Clínicas. Até onde sei, esse é o primeiro encontro que recebe um coletivo, né? Até onde sei, as entrevistas tinham sido com pessoas individualmente. E muito bacana poder receber, assim, acho que grande parte do coletivo. Então, isso tem uma outra dinâmica, outro formato e coletiviza, sendo até redundante no termo, esse encontro, talvez até clínico, que a gente tem aqui. Então, com certeza. É uma alegria, né, Cris? Uma alegria. Estou emocionada também participar dessa roda de conversa aqui. Isso aí. Então, a ideia é que a gente possa, como diz, né, partir do início, e que vocês contem a nós como é que se constituiu o coletivo Margens Clínicas, em que ano que surgiu, qual o contexto histórico e político do país, o que o país se encontrava quando o coletivo foi idealizado, quantos e quantas vocês são hoje, enfim, que possam nos contar sobre a trajetória do coletivo, um pouco a trajetória pessoal, intelectual, formativa que influenciaram e idealizaram esse projeto, ok? Bom, primeiro agradeço, é bem legal estar do outro lado também, e estar aqui com os meus colegas, também estou com frio na barriga de ser entrevistada. Eu vou tentar ser, enfim, relativamente breve, né, desse primeiro momento. Acho que das pessoas que estão aqui hoje, que estavam no início, né, tô eu, o Vitor Barão e o Rafa, né, o Rafael Alves Lima. Eu vou começar pelo contexto do país, porque eu acho que vou inverter um pouco a pergunta, né, porque eu acho que ajuda a gente a responder melhor. A gente estava em pleno 2012, né, faltavam 2 anos para se completar os 50 anos do golpe, e isso tinha colocado o país, por assim dizer, num curso de descomemorações, né, não comemorações, mas descomemorações da ditadura, né, do golpe. Então, uma série de eventos vinham acontecendo, porque em 2014 cumpririam-se ali os 50 anos do golpe, e 2012 foi, então, um momento em que, relatório parcial da Comissão de Anistia, começam-se a ter uma série de seminários, eventos na cidade de São Paulo e no Brasil como um todo, para se falar da ditadura, para se falar, né, das políticas de memória, verdade e justiça. Em agosto de 2012, teve um evento na USP com a Fabiana Rousseau, que havia participado da constituição do Centro Fernando Shoa, na Argentina, que foi o Centro de Reparação Psíquica lá, né, que funcionou junto ao Ministério da Justiça e tudo mais.
Então, nesse momento, a gente estava ajudando o Paulo ainda a organizar essa atividade, a Fabiana viria para cá, falaria na Assembleia Legislativa e teriam alguns eventos fechados na USP para os estudantes de graduação, de pós-graduação. E é nesse encontro que vem o Pedro Lagata, que ele trabalhava no NEV na época, no Núcleo de Estudos da Violência, que o Rafael já tinha trabalhado antes. A Catarina Pedroso vem para esse evento, ela era do Cordão da Mentira e do Coletivo Quem, que era um grupo que fazia escrachos, né, participava dos escrachos em relação aos torturadores. E meio que a fala da Fabiana vai movendo ali uma série de coisas na gente, e a Catarina ela já estava vindo por conta do Cordão da Mentira, e nesse bloco a Catarina tinha ali uma relação com o Danilo, que era parceiro das Mães de Maio, e com a própria Débora das Mães de Maio, e aí ele já vinha uma questão de, bom, por que a psicologia não se interessa pelo sofrimento das mães que têm os seus filhos assassinados, e eu ali vindo de uma questão de pesquisa muito parecida, que era como que as políticas de reparação do Estado, elas pareciam não serem de fato reparadoras, e 2012 é o ano do lançamento do Clínicas do Testemunho, né, do primeiro edital do Clínicas do Testemunho, que foi lançado pela Comissão de Anistia. Então era um momento em que tudo estava muito pungente, se falando muito, né, sobre finalmente vai sair um projeto de reparação psíquica às vítimas da ditadura, o Brasil vai lançar o seu primeiro projeto piloto de reparação às vítimas da ditadura, até por isso a vinda da Fabiana também tinha a ver com isso, e a gente vai ficando ali um pouco, não sei se angustiado, mas em questão com isso, né, de bom, e as vítimas do presente, né, e as vítimas do presente, e as Mães de Maio, e tantos outros jovens que são assassinados na periferia, para qual o Estado não pensa a reparação, né, ele não entende, isso não entra para o discurso tradicional como estado de exceção, isso não entra como ditadura, isso não entra nem sequer como violência de Estado, muitas vezes, e o Estado não se responsabiliza por uma reparação. Então o Margens ele vai surgir um pouco nesse encontro de vários de nós, né? O Vitor tinha ali todo um trabalho já em parceria com o CEDEP, na Justiça Restaurativa, o Dario, junto com a Catarina, vinham deste coletivo Quem, do Cordão da Mentira, a Isabela trabalhava no Quixote, então ela trabalhava com jovens, né, em situação de abrigo, e aí, né, vivenciando as violências. A gente tinha a Pichu, que ela já trabalhava com AT há muitos anos, ela era bem de um momento inicial do AT, mas é isso, acho que cada um ali tinha uma história muito diferente que confluía, né, para essa junção, que foi dando um desejo de fazer algo, assim. Acho que no início a gente não tinha muito certo o que a gente queria fazer, né, havia no início, para algumas pessoas, uma postura mais clínica, para outras pessoas, clínica que eu estou dizendo assim, um olhar mais para o setting do consultório, mais para o atendimento 1 a 1, para outras pessoas existia uma necessidade mais política do psicólogo poder se posicionar na militância, poder se posicionar, ir na Câmara dos Vereadores, peitar deputado, falar diretamente com um vereador, né, atuar nesse campo político mais da atuação direta mesmo, do que a gente vai entendendo por política. Havia eu que vinha mais de uma tradição mais comunitária, de mais psicologia social, e pensar o trabalho, não a clínica 1 a 1, nem ir na Assembleia Legislativa, mas como está na comunidade, fazendo trampo na comunidade. Mas essas confluências foram todas muito importantes, acho que para a gente poder nomear o que veio a ser um coletivo, né? Porque acho que uma singularidade muito particular mesmo do nosso grupo é que, apesar da gente, ao longo desse processo, ter tido, digamos assim, algumas figuras um pouco mais com um certo ímpeto de liderança, de vai, faz, vai, resolve, assume a bronca e banca, a gente nunca teve um líder, a gente nunca teve algo que é alguém que coordena, ou que nomeia, ou que diz o que deve ser feito, ou digamos assim, acho que a gente sempre teve uma certa consciência, né, Foucaultiana, das relações de poder, né, de que elas existiam no grupo, e de que a gente tinha muito mais que lidar com as tensões dessas disputas de poder do que com a resolução, né, das disputas de poder, né? Então, a gente
sempre conviveu com a tensão que essas disputas produziam dentro do próprio grupo, muito mais entendendo que essas disputas também dizem de uma certa intersecção com o Estado, né? De uma certa interface que beira o próprio tecido social mesmo, né? De como essas dinâmicas se dão. As tensões que elas traziam, eu acho que elas foram muito produto de reflexão no grupo. Então, as nossas conversas, elas eram muito atravessadas por diferenças, das mais diversas, e eu acho que o grupo, com todas as suas contradições, sempre trabalhou uma qualidade de escuta, né? Então, quando eu trazia algo que era muito fora do que o grupo entendia, o grupo escutava o que eu estava trazendo. Quando o Vitor trazia, o grupo entendia. Quando o Dario trazia, o grupo entendia. E esse diálogo ele foi sempre sendo tecido com tensões, óbvio. Acho que tiveram momentos de fundação, assim, de vai ou racha, que foram um pouco mais complicados, mais tensos, mas tinha uma qualidade de diálogo muito grande. E não por acho que essa é uma coisa importante, assim, não por um consenso, né? A gente não tinha um consenso de entrada. A gente não lia os mesmos autores, a gente não partia da mesma psicanálise, a gente não partia da mesma noção de clínica, a gente nem sequer partia muitas vezes da mesma noção de psicologia, né? Então, essa diferença, ela foi sendo produto de escuta, né? Então, a experiência que o Vitor tinha de trabalhar com jovens no CEDEP, fazendo formação em justiça restaurativa, ela compunha para o grupo reflexões muito importantes que ninguém ali tinha condições de ter se não fosse o Vitor trazer. A mesma coisa com quem tinha a prática do AT, a prática da rua, da mesma forma quem tinha a prática de militância política mesmo, de sentar em mesa de negociação na prefeitura, sabe? Os 3 grandes, talvez, pilares, né, fundamentais do Margens foi... aí digo eu, né? Acho que isso não é um consenso entre nós, mas para mim, assim, os 3 pilares fundamentais do Margens o primeiro, que a gente não trabalha com a noção de clínica, a gente trabalha com a noção de escuta. Então, dentro da noção de escuta, muitas coisas podem estar envolvidas e muitas perspectivas do que pode ser uma clínica, né, tá envolvido. Acho que o primeiro e mais fundamental é que a gente não faz filantropia, a gente faz construção de políticas públicas, e esse sempre foi o nosso principal marco. Assim. E o que a gente vai fazer é trabalhar e atender gratuitamente para consolidar essas políticas públicas, para criar diretrizes para o trabalho de construção de políticas públicas no campo da reparação. E a terceira foi sempre que a comunidade está em primeiro lugar, ainda que em alguns momentos isso tenha se perdido, mas essa ideia de que a gente trabalha com a comunidade e não com o Estado, né? Então, as nossas parcerias, elas não são em nome do Estado, elas são em nome da comunidade, né? A gente faz os pactos e os acordos com o Estado que às vezes são necessários de serem feitos, mas no momento em que isso distanciar a gente do que é o interesse e a necessidade do território, já não devemos continuar fazendo. Então, eu tinha até uma brincadeira no início que eu falava que era assim, ó, gente, é dialética negativa. Eu não sei o que a gente quer, mas eu sei o que a gente não quer. Então, tenhamos claro o que a gente não vai fazer, e isso é uma bela trilha para a gente poder seguir nosso caminho. Vamos ter muito claro que pactos não existirão, a que tipo de coisas a gente não vai se submeter, e isso acho que foi uma grande âncora mesmo para a gente se manter navegando sem afundar, passando por tempestades, passamos por algumas boas tempestades e elas não nos afundaram, né? E fortaleceram os laços. Então, acho que essas 3 coisas, para mim, elas são bem fundamentais, assim. E é isso. É o que eu tenho a dizer. Quantos vocês são hoje? 9, 10, 9. Temos 4, estamos 6 aqui, falta Coame, Olivia e Dudu. Somos 9. E ainda tem mais um que é a Sandra Berta, né? Que está sempre com a gente aí nas... A Sandra que inicialmente era a supervisora, mas que já horizontalizamos a relação e agora ela tá... A gente já chegou a ser 15. Tem uma coisa também, acho que um pouco na conformação do grupo, que eu fico pensando assim, né? Eu, a Anitta e o Vitor aqui, a gente está coordenando um grupo de estudos de justiça restaurativa. E recentemente a gente leu um texto do antropólogo Pierre Classer, que é Sociedade contra o Estado, né? Que ele fala de modos de vida dos indígenas que tentavam minar a formação de um Estado, para ficar algo mais horizontal, assim. E aqui no Margens a gente tem quase um coletivo contra a institucionalização, assim, sabe? Parece que a gente vai criando maneiras
de que a gente não deixe criar uma estrutura muito institucional assim no nosso modo de lidar com as coisas. Então, mesmo essa pergunta, quem está dentro e quem está fora, ela nunca é muito bem, agora você está dentro, toma aqui sua carteirinha do Margens Clínicas, né? Então, por muito tempo, teve muitas pessoas que iam acompanhando nossas reuniões e não faziam muita coisa além de estar lá presente e trocando ideia, assim, nos problemas que a gente estava resolvendo, assim, né? Outras pessoas, sei lá, a Olivia está morando no Rio há alguns anos, né? Daí essa coisa da pandemia possibilitou que ela esteja mais presente com a gente porque as reuniões estão sendo online, né? Então ela teve uma reaproximação. É, e teve até uma pergunta lá no roteirinho que vocês mandaram, que é por que o nome coletivo Margens Clínicas? O nome só é Margens Clínicas, né? Mas acho que o coletivo sempre acompanha, talvez porque a gente gosta de frisar esse modo de estar, né? Acho que o coletivo marca isso, né? De que estamos aqui meio todo mundo meio juntos, assim, né? Pensando juntos, sem uma hierarquia definida. É um pouco por aí que eu pensando também. Uma tática nossa também é manter uma constância, assim, né? Tem momentos que a gente tem mais trabalho para fazer, agora, por exemplo, a gente está trabalhando muito. Mas tem momentos que tem menos, né? Então, a gente, tem pauta de reunião? Não. Mas vamos se ver do mesmo jeito. Daí a gente se reúne ali no horário da reunião, troca uma ideia, fica pensando em algum tema de estudo e mantém a presença, assim, né, das pessoas, né? Acho que é algo que a gente costuma fazer também como forma de manter o coletivo, a saúde, o cuidado entre nós mesmos. Acho muito, muito bom, né? Enfim, acho que circunscreveram bem, né, o projeto. Acho que a resposta sobre o que significa o termo coletivo, né, está bem, bem explicada. E muito interessante poder se propor, né, a experimentar no próprio grupo, ou fazer no próprio grupo, né, o que vocês pretendem talvez trabalhar como clínica, né, o que é bastante difícil, né, sustentar essa ideia de não encontrar logo uma resposta, né, para organizar o campo, mas suportar as tensões, né. Acho que isso tá bem muito interessante, né? Muito legal. Isso responde, né, a segunda pergunta, em parte, sobre o sentido, né, do coletivo Margens Clínicas, mas acho que ainda talvez pudessem contar um pouco mais para a gente sobre o termo margens, né? Porque margens, né? E também clínicas, né? A Ana traz essa ideia que não trabalha com a noção de clínica, mas com a noção de escuta, né? Enfim, a partir da minha referência, a clínica sempre implica uma escuta, né? Então, como que é essa diferença? Talvez você tenha esboçado, talvez explicar um pouco mais por aí, vocês todos, né? Não só a Ana. Então, fica um pouco dessas questões aí. Se vocês puderem desenvolver um pouquinho mais, seria legal. Legal. Posso falar porque eu me lembro bem do dia que saiu o nome Margens Clínicas, que inclusive foi numa reunião que aconteceu na minha casa e depois ela se estendeu para o bar, né? Que é um ótimo lugar para decidir nomes, né? A gente estava em casa, a gente estava conversando sobre, enfim, o nosso coletivo, ainda não chamávamos de coletivo, né? Já estava se conformando, as ideias, os projetos estavam começando a aparecer, mas não tínhamos um nome. E aí a nossa mais como disse o Pedro, Sandra Berta falou, escuta, vocês precisam de um nome, e vocês precisam de um nome. E aí nós entramos num brainstorm que começou na minha casa, continuou no bar, alguns nomes foram aparecendo, eu me lembro especialmente de um que virou uma espécie de apelido interno, assim, para a gente foi psicoperifa, mas que nós não levamos adiante, porque, de alguma maneira, a gente sabia, mesmo sem ter clareza ou total consciência, de que essa tag, né, esse significante perifa, seria melhor representado por outros grupos que não os nossos, que não o nosso, né? E ali naquele brainstorm, acho que tem um elemento, só para complementar uma coisa que a Ana falou, que era também uma sensação de marginalidade que a gente tinha e que a gente empenhou ao longo de todo o tempo do Margens Clínicas, que era a marginalidade institucional, né? Como a Ana falou, nós muitas vezes não partilhávamos a mesma percepção do que era
a psicanálise, do que era a clínica. Tinha gente com um pé mais francês, outro mais inglês, outro mais húngaro, enfim. E ninguém pertencia a nenhuma instituição psicanalítica. Então, de alguma maneira, o Margens também carregava, para além de todas as coisas que a Ana trouxe, esse significado que é de estar à margem também da vida institucional da psicanálise, o que era uma posição estratégica assim, muito interessante, porque estar à margem não é exatamente estar fora, não é recusar o diálogo, não é recusar as parcerias possíveis, mas ao mesmo tempo também não estar dentro, né? Então, nos permitiu uma independência de decisão, uma autonomia para colocar os projetos e para explorar as ideias com a riqueza que elas têm, né? E daí, enfim, Margens Clínicas veio um pouco com... Eu fiquei muito feliz naquele bar na esquina de casa quando chegamos a esse nome, porque eu até hoje acho um nome muito bom e muito potente. E a ideia do coletivo veio um pouco por tabela, né? Porque várias vezes perguntavam, mas o que vocês são? Vocês são uma ONG? Não. Vocês são uma instituição de formação de psicanalistas? Não, menos ainda, né? Então, o que vocês são? Aí a gente foi conquistando a clareza e falou assim, bom, nós somos um coletivo, nós não somos uma instituição, nós não somos um braço de nenhum partido político, nós somos um coletivo tal como tantos outros coletivos que nos inspiraram aí quando a gente criou o projeto, né? E o nome se sustentou, enfim, ele nomeou tão bem o que a gente faz que ele se mantém até hoje. Eu não estava nessa época, mas eu lembro que a Sandra tinha mania de falar que ela queria que fosse litoral, e depois ela falou, nossa, ainda bem que não foi, porque não tem nada a ver. Ela sempre fala isso, que Margens era muito melhor. Muito bom. E tem uma outra coisa também que vocês tinham comentado, né? Que talvez isso tenha a ver com a coisa da clínica que você perguntou, Cris, que bom, como a Ana contou, né? Inicialmente, os 10 primeiros ali do Margens vinham todos das fileiras da graduação de psicologia, né? Mas com as mudanças do grupo, com a entrada de novas pessoas, a gente configurou o Margens de uma maneira mais plural. Nós tivemos psiquiatras dentro do grupo, nós tivemos um sociólogo, que foi um cara muito importante, tem uma passagem curta em termos de tempo, mas bastante significativa, que era o Uwe Anderson. E também nem todos eram psicanalistas. Eu lembro que a Gabi, que a Ana mencionou, tinha uma ligação muito forte com a esquizoanálise. Ela estudou com o Peter na PUC. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu, por meio dessa ideia do margens, né, das margens, estar podendo acolher outras perspectivas e, enfim, conviver com a diferença de uma maneira muito saudável, como a gente, de alguma maneira, sei lá eu como, sempre convivemos. É isso que a Ana lançou da escuta, é polêmico, porque a gente não discutiu muito isso. Mas eu fiquei aqui pensando, Verdade. Eu acho que o trabalho que a gente faz é um trabalho clínico, né? Acho que todos nós somos clínicos. Mas a gente passou a trabalhar essa dimensão da escuta, né? Para dar uma dimensão um pouco mais ampla, de pensar que pessoas, outras além de clínicos, praticam a escuta, né? Que tem uma potência muito grande, né? Então, mesmo ali na última eleição a presidente, que começou a ficar um pouco mais falado essa coisa de precisamos ouvir as pessoas, senão a gente vai saber dialogar com elas, né? Naquela época mesmo a gente já estava com uma ideia, a gente botou em prática de fazer um curso no SESC de como escutar o outro, né? E daí vieram pessoas de várias áreas, assim, né? Assistência social, professores, por aí vai. Então a gente começou a trabalhar essa coisa da escuta, pensando aí o testemunho, né? O testemunho, quando alguém está testemunhando, outra pessoa escuta, né? Compartilhamento de histórias, memórias coletivas, a potência que isso tem e que exige que a pessoa aprenda antes a escutar, né? Então a gente começou a trabalhar um pouco essa coisa da escuta para além dos profissionais psis também. Não, mas isso estava desde o início, Pedro. Eu acho que nas nossas discussões iniciais isso aparecia muito, porque quando a gente falava justamente sobre clínica, e aí a Pichu trazia, não, mas o AT, sei lá, o que é a clínica do AT?
Então, a dimensão da escuta era uma coisa que a gente trazia muito, sobretudo baseada também nos diálogos com a Miriam, né, da clínica implicada. Eu acho que quando eu quis dizer que não é que a gente não entende clínica, porque hoje está muito comum a gente pensar essa noção mais ampliada de clínica, mas em 2012 isso não era tão comum. Então, era no sentido de marcar uma posição, né, de que o foco ali era a possibilidade da escuta permanente. Então, quando a gente vai para uma reunião de articulação, por exemplo, a escuta está presente. Não é que a gente está fazendo um trabalho clínico numa reunião de articulação, não é que a gente está lá operacionalizando uma clínica, mas a gente está escutando o território, a gente está escutando os ditos e os não ditos daquilo que está sendo falado. E nesse sentido, a reunião de articulação, ela compõe o campo clínico também, como aquilo que a gente pode escutar para poder pensar um projeto, né? Então, eu acho que também tem essa dimensão. Acho que o nome Margens Clínicas, ele também tinha essa ideia de elevar a escuta e desapropriá-la do clínico, né? Poder pensar nas funções terapêuticas que o próprio território opera a partir das suas próprias formas de escuta. Então, pensar a margem clínica também nesse sentido. Ele era um nome que tinha muitos desdobramentos, né? Pensar que existe uma clínica que se dá às margens, que não é só o psicólogo que vai lá atender na periferia, ou o psicólogo da periferia que atende, mas as próprias formas de cuidado que o próprio território tem, as próprias formas de escutar que o próprio território tem. Então, a ideia de escuta, ela sempre foi um atravessador elementar dos nossos encontros, assim, de não pensar a noção de clinicar, mas a noção de escuta e a clínica a partir dessa noção, né? Como se tivesse, sei lá, um antes. Eu ia acrescentar uma dimensão nisso também, que eu acho que é algo que a gente discute, faz parte da nossa trajetória, que é a noção de reparação, né? Que também nos acompanha desde sempre e que eu acho que vale a pena, né, contar coisas que também foram sendo aprendizados para a gente, assim, desde uma perspectiva a entrar em contato com territórios periféricos, né, se deslocar do consultório, das reuniões no centro, na Zona Oeste, e começar a participar de reuniões de moradores na Zona Sul, né, que estavam se articulando para pautar uma política pública que estava se implementando ali, né? Na época era o Juventude Viva, que tinha muito, inclusive, essa relação com governos do PT, que estavam tendo ali um pró nisso, mas que também estavam trazendo isso que a Ana falou, de reproduzir as contradições desde um lugar do Estado, né? E aí a gente aprendeu muito, né? Essa foi mais ou menos a época que eu entrei no grupo, que era 2014, desde esse lugar de como o território pode se apropriar dessa discussão sem receber a política e pronto, né? Como se aquilo fosse ali ser executado. E aí teve uma atividade que a gente ajudou a articular, mas que os moradores ali se reunindo no CEDEP, lá na Zona Sul, estavam organizando, que era uma audiência pública para chamar, enfim, o governo municipal e, enfim, o Suplicy, uma galera da Secretaria de Direitos Humanos, para escutar os moradores sobre as chacinas que estavam acontecendo ali no Jardim São Luís e tal. E aí tiveram assim 10 encontros desse grupo que eu estava acompanhando para organizar essa audiência. E aí, para mim, aquilo foi muito significativo de aprender questões como, por exemplo, qual vai ser a dimensão espacial que as pessoas vão sentar nessa audiência, né? Então, assim, o prefeito vai ser convidado, com todo o respeito, a sentar não no palanque, mas a sentar na primeira fileira, para que as mães que vão testemunhar questões de assassinatos, no caso, possam fazer a sua fala desde um lugar que seja valorizado por todos ali e em primeira instância, assim. E aí, para mim, foi muito significativa essa dimensão de poder, talvez, né, que precisava ser reinventada nesses espaços que já eram pautados como espaços para reparação, né, para políticas públicas, enfim, porque é muito comum a gente reproduzir sem perceber, né, uma lógica de silenciamento para essas pessoas que são convidadas a dar um testemunho, mas em seguida, não sei, são um pouco descartados, assim. Então, para a gente foi bem importante assim essa participação, né? Porque, enfim, falas até de parceiros do Mês de Maio, né? De dar um testemunho e aí uma pessoa que estava ali falando antes vai embora e não ouve, assim. Então, a importância de se ter essa dimensão ética, né? Na escuta
que a reparação já está aí, né? A gente está junto, assim. Então, isso foi uma coisa que eu acho que é legal acrescentar. Acho que é mesmo isso, até que nós estamos construindo através dessas entrevistas todas, como a clínica, né, ela toma um sentido muito mais ampliado, né, a partir desses diferentes trabalhos do que o que a gente tem como referência, né, talvez num espaço mais restrito ou mais tradicional, né. Então, acho que qualquer campo, né, pode... de algum modo pode-se ter uma escuta que é clínica, né? Isso faz, a partir do dispositivo, toda uma possibilidade de trabalho, né? Muito bom. Sabemos que vocês têm uma série de publicações, mas a gente queria destacar 3 dessas, e talvez a primeira a se destacar seria uma de 2017, algo que o Pedro e a Ana até introduziram um pouco, né, referente às clínicas do testemunho, né, um projeto, salvo engano, financiado pelo Ministério da Justiça, num período muito peculiar, imagino que isso deve ter alguma complexidade para se contar, e a própria Comissão da Anistia. Né? Então, se vocês poderiam nos contar como foi o desenvolvimento desse trabalho e o sentido que ele toma a partir dos objetivos do Margens Clínicas. Até mostrar aqui o livro da de blogueirinha. Bom, acho que pegando essa linha, né, a gente estava vindo desse momento muito turbulento dos últimos 4 anos, né, desde 2012 a gente existia, e aí foram esses encontros, eram muita coisa acontecendo, né, não sei se vocês têm a memória, 2012, 2013, 2014, era muita coisa acontecendo no Brasil, né, muita. Então, 2015 foi um momento em que a gente já estava muito cansado, assim, eu até achei por algum momento que terminaríamos relações, assim, que não sobreviveríamos, e meio nessa, 3 pessoas do grupo que eram mais dadas a vamos mandar projeto, vamos articular com o poder público e tal, decidiram prestar o projeto. Algo que faltava para a gente desde o início era uma espécie de foco, né? Como eu já tinha falado, essa coisa de ficar entre a militância, entre o atendimento, entre falar com o território, nesses entres era muito desgaste, além da vida pessoal. E nesse início a gente não tinha orçamento para nada, assim, tudo que a gente fazia era gratuito, não era nada remunerado. O único trabalho que a gente pegou remunerado foi a cartografia social, que a gente ganhou o projeto em final de 2014 e só foi executar em agosto de 2015, quando a verba começou a cair, e a gente só terminou de receber em março de 2016. Então, a gente até então não tinha feito nada remunerado, tudo era do nosso bolso, era gasolina do nosso bolso, tudo. E isso também dispersava a gente, porque a gente não conseguia falar, bom, vamos pegar 15 horas da nossa semana e dedicar para Margens Clínicas, vamos pegar 10 horas da nossa semana e dedicar. E aí, a partir disso, foi possível. Então, foi muito legal, porque o projeto ele começou a ser feito em conjunto com o CERP, que é o Centro de Estudos em Reparação Psíquica. Eu acho que tem as 2 perguntas, mas não dá para responder separado. O Clínica do Testemunho ele era financiado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e o CERP, que era o Centro de Estudos em Reparação Psíquica, ele era um cofinanciamento do Conselho Britânico para o projeto do Clínica do Testemunho. Então, só podia executar o CERP quem executava o Clínica do Testemunho, necessariamente. Então, como a gente ganhou clínicas, a gente também ganhou o CERP, que era o mesmo valor em dinheiro, só que a diferença é que o CERP ele nos permitia pensar aquilo que a gente já vinha pensando há 4 anos, a violência de Estado em período democrático. Essa era a pauta do CERP, enquanto o Clínicas vinculava a ditadura. Bom, o que a gente fez? A gente propôs que o nosso Clínicas do Testemunho fosse territorial periférico, que a gente pudesse trabalhar com 2 territórios marcados pela ditadura na cidade de São Paulo. O primeiro foi Perus, que era reconhecido ali pela vala, e o segundo foi Heliópolis, para procurar olhar como justamente a história de construção do bairro, como que a fundação de Heliópolis, a construção da UNAS, ela se deu nesse período ditatorial, e poder trazer essa noção de que ali havia, por assim dizer, algo que se nomeava como ditadura. Então foram esses 2 territórios escolhidos. E para o CERP, a gente procurou fazer uma junção, que era promover formação para profissionais da saúde e da assistência social dos territórios de Heliópolis, da Zona Sul
e de São Bernardo. O Clínicas a gente começou em Perus e a gente começou em Heliópolis. Eu vou contar brevemente de Heliópolis, depois o Vitor pode contar de Perus, porque eu acho que é uma história de muito aprendizado. Acho que a história com Perus, eu acho que ela foi uma história fundacional para o Margens Clínicas. Eu acho que ela foi uma relação quase de uma nova gestação, assim, sabe? De um renascer, uma fênix meio. Morreu e nasceu. E também nesse processo das pessoas saírem do grupo e a gente ser um novo grupo, né? Foi muito complicado trabalhar com Heliópolis, no sentido não trabalhar com o território, mas acho que trabalhar com Heliópolis inaugurou muito uma pergunta para a gente, que era, bom, a gente está há 4 anos construindo uma relação com a Zona Sul, por que a gente escreveu um projeto para Heliópolis, que é um território com o qual a gente nunca trabalhou? Né? Então passava justamente por isso, por pessoas que tinham mais um vínculo com o campo político, escreverem um projeto a partir de redes que acontecem no alto escalão, por assim dizer, né? Que não é o alto, no médio escalão. Então, que tinham pactos com professores na faculdade, que tinham acordos com outros aconteceres, que falavam, vamos fazer um projeto em Heliópolis. Só que a gente não tinha rede nenhuma, a gente não tinha vínculo nenhum que não fosse com o professor da faculdade. Então, a gente chega num território para executar um projeto em 2 anos, que a gente não conhece ninguém, a gente não conhece nada do funcionamento, tem que começar tudo do zero, né? E foi um projeto bem difícil de ser executado no seu primeiro ano. Então, foi um momento em que a gente também viveu muitas tensões, né? 2016, o ano do golpe. Então, assim, a casa caindo, a partir de abril, tudo começou a cair. Isso atrapalhou também muito a gente estar num território que a gente nunca tinha trabalhado. No final, quem estava coordenando o projeto do Clínicas, porque ficou um coordenador para o Clínicas e eu fiquei coordenando o SERP. No meio do caminho, no início de 2017, quem estava coordenando o Clínica saiu do projeto. E aí eu tive que assumir a coordenação. Nesse assumir a coordenação, a gente fez uma reorganização total do projeto, mandamos o pedido de mudança de rubrica para Brasília, e nisso a gente conseguiu mudar radicalmente o projeto. E aí a Anitta tinha voltado da Argentina, /Costa Rica, e ela se incluiu novamente, ela voltou para dentro do projeto. E daí ela assumiu Heliópolis. E aí teve uma coisa muito legal da Anitta sustentar uma posição de dizer a gente tem que conseguir dar o que eles estão pedindo para a gente. A luta de Heliópolis é por moradia. Então, o que o nosso projeto pode fazer como reparação psíquica é fortalecer a luta por moradia na região, a luta para que as casas sejam autorizadas, para que as pessoas consigam passar por seus próprios nomes. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Porque quando a gente mandava um relatório para a Comissão de Anistia sobre as atividades em Heliópolis, vinha uma resposta de tipo, isso está fora do projeto, vocês estão fazendo alguma coisa que não está dentro da rubrica, vocês não estão realizando, porque isso não é ditadura, porque isso não é reparado, porque essas pessoas não têm razão para essas pessoas estarem sendo contempladas pelo projeto. Então a gente teve no Clínicas, em Heliópolis, o tempo inteiro que ficar numa tensão com a Comissão de Anistia, provando ou tentando justificar de por que sim a gente dizia que aquilo era resultado da ditadura. Por que sim o Estado tinha que se comprometer com a reparação daquela população? E isso foi muito difícil, muito, 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 muito difícil, né? Então, não sei se a Anitta quer complementar alguma coisa em relação, né, a Heliópolis, mas essa mudança que a gente conseguiu ter de postura em Heliópolis foi muito importante para a gente também, enquanto grupo, enquanto conseguir organizar mesmo, né, fazer um pacto verdadeiro com a nossa posição ética, né, com aquilo que a gente defendia. E Perus também foi um território que a gente começou do nada, mas que tomou outros caminhos, e aí queria também que o Vitor, se puder, contar. Só um complemento, né? Eu acho que é meio isso que a Ana falou, mas eu acho que para complementar teve algumas cenas interessantes, né? Que eu lembro, assim, a gente ocupou muito o território do Céu Heliópolis, né? Foi um lugar que a gente frequentou, eu e a Laura, uma época semanalmente para um grupo de escuta com jovens, que a gente iniciou um trabalho de cartografia e manteve depois um grupo que era um grupo de escuta assim, entre jovens homens, moradores de lá. E aí eu lembro de uma conversa pública, se não me engano, que aconteceu no Céu, que foram pacientes do Clínicas, que eram mulheres, né, que moradoras da Zona Oeste, que, enfim, eram atendidas pelo Pedro e o Kwame no grupo,
mas que se interessaram em ir na conversa pública. Alguém me complementa se estiver mais claro exatamente o evento, né? Mas o importante é que esse encontro reuniu os jovens que estavam com a gente, com essas mulheres. E aí foi muito potente assim pensar esse lugar da luta desde uma intergeracional, interclasse, interracial, assim, tipo, tava tudo ali um caldeirão assim que teve uma fala, né, de uma dessas mulheres que nos acompanhou de bem esse lugar do luto à luta, né, assim, de um lugar de como ter esperança, enfim, eu não sei agora qual que é a palavra, mas para mim ficou um pouco esse sentimento de se deslocar muito do próprio lugar de vítima, né, da ditadura, para escutar um outro presente, assim. E esse grupo também dos jovens foi muito desafiador para a gente, porque ele nos botava em questão toda hora, assim, nesse lugar clínico, que a gente estava pensando ali se era ou não era, mas eu acho que era, mas também para a gente, porque foi um lugar de escutar um menino, por exemplo, que ia ferrenhamente no grupo, participava do movimento de direita São Paulo, inclusive que elegeu um deputado aí super mega conservador, e o desejo dele vinculado ao grupo era para argumentar contra a gente, era para falar como a ditadura era toda uma falácia e como a escravidão, na verdade, os negros que escravizaram os brancos, enfim, ele trazia dados assim do como chama o cara lá dos Estados Unidos, o guru aí da galera, que, né, esqueci o nome do O cara Olavo de lá. Carvalho. Esse aí, eu nem lembro. Não fala o nome dele, não. Não O pode falar. astrólogo da Virgínia. É só para assim, não quero entrar nisso também, mas que foi muito desafiador para a gente, assim, tipo, entender como responder a ele, né? Quais eram os limites, e marcou muito tempo, esse tempo também, né? De 2016. E, enfim, mas era interessante, né, gerar essas tensões. Teve um evento, por exemplo, que o Kwame estava coordenando lá no CEL, que esse cara que virou deputado, né, ele quis fazer uma fala, tipo, era uma conversa pública, e ele resolveu pegar o palanque, assim, para falar que tudo aquilo era mentira, assim. E o CEL é um espaço público, né, então a gente também estava ali se havendo com ocupar esse espaço e, né, poder, claro, rebater o que ele estava falando, mas não para eliminar o discurso dele também, enfim. Então, eu acho que é algo que marcou o nosso momento ali. Antes de passar a palavra para o Vitor, eu queria só também, como a Anitta citou essa conversa pública que juntou dois grupos, né? Queria falar um pouco dessa ampliação, talvez, do que o escopo de trabalho do Margens, né? Que antes a gente estava... trabalhamos com vítimas de violência de Estado, que a gente entendia quase mais pontualmente como violência policial, né? Então, eram muitos familiares de pessoas que perdiam filhos, irmãos para a polícia, né? E daí acho que tem alguns eventos ao longo da nossa história que vão ampliando esse escopo, quase como se fossem as árvores que vão crescendo e vão criando anéis maiores, assim, né? Então, a gente vai para trabalhar no Clínicas do Testemunho, então a gente passa a pensar essa violência de Estado também na ditadura, né? Então, a gente começa a ouvir essas pessoas, ver esse período específico e tudo mais, mas como esse trabalho vem duplo, né? Tanto o do Clínicas do Testemunho quanto do CERP, né? De também estar ali trabalhando com os profissionais do Rede de SUS e das SUAS, para pensar a violência atual, ou tentar inscrever alguém da periferia no Clínicas do Testemunho e voltar negado, falar assim, não, essa pessoa não se encaixa, a gente, como assim não se encaixa? Foi se tornando mais óbvio, mais evidente, algo que a gente já sabia, né? Que mesmo essa reparação que o Estado estava ali concedendo, era voltada para um grupo específico, e quando a gente tentava botar mais gente, eles falavam assim, não pode, essa pessoa não se encaixa, né? Então, a questão racial, a questão de classe foi ganhando mais evidências, né? Foi se tornando mais palpável, né? E por a gente sempre falar disso, né? Eu e o Kwame, a gente tinha, né, de gênero também, como a Ana falou, eu e o Kwame, a gente coordenou um grupo com pessoas que tinham tido direitos violados na ditadura nesse padrão mais clássico, assim, né? De sofrer perseguição política, perder o emprego, ter que se exilar para fora do país, ser presa, ser torturada, né? Então, mas por a gente ter sempre esse discurso, elas desde o começo estavam muito curiosas. Elas falavam assim, pô, vocês estão trabalhando com o pessoal da periferia, né? Eu quero saber porque hoje em dia essa violência que aconteceu com a gente está acontecendo com eles ainda, né? Então, elas não sabiam como entrar em contato assim com essa luta, né? Eles falavam assim, acho que por vocês a gente vai conseguir ouvir essas pessoas e contar a nossa história também. Eu lembro até um fato
marcante que naquele ano aconteceu aquela morte de um carroceiro. A maioria dessas pessoas morava em Pinheiros. E aconteceu uma morte de um carroceiro ali no Pão de Açúcar da Fradique Coutinho, da Teodoro, pela polícia, né? Algo bem próximo delas. Elas olham aquilo e falam, poxa, até aqui aconteceu isso, assim, sabe? No quintal de casa, então imagina o que está acontecendo lá. E elas, depois disso, elas vão para essa conversa por Heliópolis ter uma conversa com os jovens, né? Então, tem ao mesmo tempo gerações bem distintas, né? Ali, a maioria mulheres de 50, 60 anos por aí, com jovenzinhos ali de menos de 20 anos, né? E também a diferença de regional, de classe, e tudo mais. Então foi um encontro bem bacana. O processo do Clínicas do Testemunho e do CEP, principalmente do Clínicas, lá porque eu fui coordenador um pouco da atividade presencial lá no território de Perus, deu a entender um pouco qual era a característica um pouco da Comissão da Anistia e de como ela, de alguma maneira, endereçava assim, essa coisa que o Pedro apontou sobre quem poderia ser ou não considerado vítima da ditadura, vítimas da violência do Estado do período ditatorial. Esse tipo de correção, além de ser individualista, além de tinha uma ficha de inscrição, isso era algo notável, né, no mau sentido, de que a gente tinha que inscrever a pessoa, né, com nomes, né, por como ela foi violentada, e às vezes ser recusada como uma pessoa que foi violentada, né, que é algo né, bizarro. Outra coisa que foi muito interessante em Perus é o fato de que a gente conseguiu, nessa mudança um pouco da forma de trabalho, foi conseguir fazer com que a gente considerasse o território de Perus como um território violentado pelo Estado em si mesmo, né, historicamente violentado pelo Estado. E essa foi uma conquista enorme, porque isso fez com que a gente abraçasse a coletividade, né, o bairro inteiro da população de Perus, que não só tinha sido, não só era ameaçada, né, constantemente, havia essas ameaças dos carros de polícia e necrotério que iam passando pelo bairro até o cemitério de Perus, né, até o cemitério Dom Bosco, quanto com a própria história da maior greve, né, que a gente tem registro, que é a história da greve dos queixadas, né, que lutaram ali por 7 anos, né, uma greve longuíssima, né, que provocou marcas enormes, né, de muitos traumas, de pessoas foram marcadas para o resto da vida naquilo, né? E aquilo também não era, de alguma maneira, considerado uma violência de Estado, porque, afinal de contas, essa visão um pouco, que eu reconheço um pouco liberal, de imaginar que a violência de Estado se dê pela força do Estado, de que o Estado, de repente, fica louco e toma uma forma de monstrão, ameaçando as pessoas e batendo nas pessoas e prendendo as pessoas. Isso não tem nada a ver com o capital. Isso não tem a ver com o fato de que o capital coordena, né, grande parte desses movimentos do Estado, né, de repressão, através das suas, né, porque o Estado é forma do capital, assim. Isso foi ali que a coisa começou a virar um tanto para mim e que ainda hoje se transforma, né? Eu tenho tracionado bastante assim o nosso grupo. O Pedro falou do grupo de justiça restaurativa, né, de estudos. A gente tem meio que quase feito um grupo de contra-formação de justiça restaurativa, uma vez que a gente está questionando as próprias formas do Estado, as próprias formas que engendram como que uma prática de justiça que se propõe a alternativa, possa nada mais ser do que uma nova forma derivada da mesma forma jurídica, né, da mesma forma do Estado também. Então era só essa ligação que eu queria fazer até hoje, e que ainda está se transformando. Daí uma coisa que o Vitor citou para responder um aspecto que ele falou, como que foi trabalhar com o Ministério da Justiça naquele período do golpe e tudo mais. Então, essa coisa dos pedidos recusados ia causando um problema de que a gente trabalhava um monte, mas aquilo não era reconhecido como produto do trabalho para ser remunerado, né? Então, a gente estava trabalhando, e eles falavam assim, não, isso aqui não tem nada a ver com clínicas de testemunho. Então, essa vitória que o Vitor falou de a gente mandou um documento lá para reconhecer o território como afetado, isso possibilitou que os trabalhos territoriais fossem contabilizados, né? Então, a gente conseguiu rodar essa ficha, né? E só um pequeno parênteses, Cris, que eu acho que tem um elemento muito importante aí em Perus, né? Quando eu brinquei que eu acho que Perus, em alguma medida, renasceu, né, o Margens,
é que, como Heliópolis, a gente também não tinha uma relação com Perus, né? E quando a gente chega para inaugurar o projeto, os telefones de lá tocam, de algumas pessoas que consideravam a gente um grupo de brancos da classe média da Zona Oeste, que reproduzia lógicas de apropriação do território e que faziam as suas próprias pesquisas e depois deixavam o território abandonado. Então, quando a gente chegou para começar o Clínicas em Perus, tocaram os telefones lá para avisarem as lideranças de que nós éramos isso, assim, tipo, não pactuem com esses caras, né? Basicamente isso. E a gente não deu para trás, né? Eu acho que isso foi, assim, a gente sabia que a gente estava indo lá ter que lidar com uma diferença que estava nomeada, com uma diferença que, inclusive, se colocava como uma diferença que impossibilitava um diálogo. E o Vitor e o Pedro eram maltratados, o Vitor Barão e o Pedro Lagata, que não tá mais aqui. Eles eram maltratados, assim, eles iam para lá para participar das reuniões e deixavam eles horas esperando. E, assim, era um escracho, A gente dava uma sensação constante de, putz, isso não vai rolar, não vai acontecer. Eu mandava e-mail, eu lembro, eu tenho salvo até hoje na minha caixa de e-mails, uma mensagem que eu mandei pro Soró, que era o líder que, no caso, estava batendo as portas na nossa cara. Eu mandei uma mensagem para ele falando, pô, vamos montar um projeto de cartografia. Nossa, ele me deu uma resposta, assim, tipo, atravessadíssima, assim, de, tipo, as construções no nosso território se fazem no próprio território, em encontros no território, com as pessoas do território, sabe, assim, do tipo, não vem você de fora com a sua metodologia aqui, querendo fazer alguma coisa. Só que a gente ficou um ano insistindo. Até que uma hora o Soró falou, tinha frase lá, que eu não lembro mais como é que era, mas que ele vira e fala assim, cara, esses caras estão insistindo muito, velho. A gente já bateu muito neles, eles continuam aqui. Vamos escutar o que eles sempre dizer? E ele sempre... Tem uma frase que foi... Eu sentei com o Vitor para conversar com ele, a gente foi falando das ideias e tudo mais, ele falou assim, não, eu já entendi o que são vocês. Vocês são meio bagunçados, mas vocês fazem um trabalho legal. Então, essa bagunça de vocês cria uma sensação assim que, tipo, não dá para confiar, mas agora eu tô percebendo que dá para confiar. Então, vamos lá. E foi muito incrível isso, né? Porque o Soró era um sociólogo que tinha uma trajetória de supervisão em serviço de assistência social, que tinha uma relação com a saúde mental, que tinha uma relação com a arte no território. Então, foi ele ter aberto, né? A gente ter tomado na cabeça para conseguir entrar no território foi, acho que, um aprendizado muito poderoso, assim, muito, quase um rito de passagem mesmo, né? E ter recebido a aceitação foi uma coisa que transformou muito, acho que o nosso lugar, a nossa forma de, digamos assim, aquela crítica que a Anitta estava colocando ali nas faltas, né, e nas falhas que o projeto tinha em relação a Heliópolis, a gente conseguiu concretizar. Então, quando o Vitor fala, a gente conseguiu nomear e bater de frente que o território é o afetado e que o governo tem que reparar o território e não só os indivíduos, né? Isso foi uma coisa que só foi possível por conta dessa insistência de romper essas barreiras, né? De poder sustentar a diferença mais uma vez, né? Como acho que a Cris bem nomeou, esse lidar com as tensões, né? E no final, enfim, o Soró escreveu o prefácio do livro, né? Foi um puta parceiro, continuou sendo um parceiro, inclusive no dia de falecimento dele, a gente tinha uma reunião com ele de manhã, que acabou sendo desmarcada, foi marcada para a semana seguinte, mas o cara que era realmente muito parceiro e que possibilitou para a gente um novo modo de estar e pensar o território, assim. Acho que isso foi, para mim, bem divisor de águas mesmo, sabe? O caso de Perus, assim, o modo como era tão mais fácil só desistir, sabe? Era tão mais fácil pegar aquela verba e fazer outras coisas que, inclusive, interessariam muito mais ao Estado, que a gente usasse aquela verba para atender pessoas que eram reconhecidas, a gente poderia ter atendido paciente de outras clínicas, a gente poderia ter feito muitas coisas com aquela verba que a gente poderia receber muito mais rápido, e rolou, tipo, não, vamos lá, vamos insistir, né? Então, acho que isso para mim é um elemento bem, bem fundador mesmo. Muito, muito importante, né, esse trabalho, e como a resistência do território também, né, foi fundamental, né, um grupo organizado, né, que ajudou também vocês a não colarem nessa outra demanda, né? Muito, muito importante. Aí tem um exemplo, né, da escuta ampliada, né? Uma escuta psicanalítica que não fica colada, né, à do Estado, que tem muitas máscaras, né, para se perpetuar
numa posição de violência, né? Então, esse deslocamento, né, dessa demanda que vem do Estado, fundamental, né, para poder captar o que ainda está em ação, né? Muito, muito importante. Temos aqui uma outra questão, ainda em relação às 3 publicações. A segunda publicação, em 2018, se refere ao dispositivo de escuta e desformação. Poderiam nos contar sobre esse projeto e o que vocês compreendem por desformação? Estaria vinculado ao que precisa ser desformado? Pressuporia uma nova formação ou uma não formação que se manteria na margem? Talvez algumas questões vocês já tenham trazido a respeito, mas acho que vale a pena a gente fazer uma rodada aí, né? Só para marcar que o nome é polêmico até hoje, tá? A gente não tem um consenso sobre essa noção. Acho que ela é provocativa para todos até hoje. Mas para ser sucinta, para mim, vou falar, até porque não é consensual, vou falar para mim, né? Eu acho que eu desde o início, eu nunca quis trabalhar com a noção de violência de Estado. Eu sempre achei ela uma noção muito pobre, né? E eu propunha no coletivo que a gente trabalhasse com a noção de violência política. Que acho que hoje o Mambembe, o Ashley, ele propõe a ideia de necropolítica, que eu acho que é muito melhor, inclusive, do que a noção de violência política, mas que vai um pouco nesse mesmo caminho, né? De você, um pouco nesse sentido do que o Vitor falava, de você pensar a violência do Estado não só como esse monstro desgovernado, mas como um projeto de mundo, né? Um projeto de mundo que passa pela construção de uma zona de ser e de não ser, né? Uma zona em que alguns têm o direito a ser e outros estão relegados à noção de não ser, né? Jogando aí um pouco o Fanon, e que justamente é nesse lugar do não ser em que a lei não existe, né? Em que a lei não vale ali, né? Um lugar fora da lei, onde tudo pode acontecer, onde se pode morrer de qualquer jeito, onde não existe luto, onde não existem rituais. Então, quando para mim eu parto da noção de que a gente tem uma estrutura que ela está baseada em modelos coloniais absolutamente violentos, né? Que hoje a gente amplia essa nomeação como racista, machista, classista, heteropatriarcal, né? A gente vai agregando esses nomes, mas que para mim desde o início na noção de violência política já estavam dados. Para mim é meio bizarro a gente propor uma formação. Porque se a gente, voltando até na nossa conversa da semana passada, se eu proponho uma formação numa linguagem que está formada em lógicas violentas, por mais insurgente que eu queira ser, eu vou terminar por constituir sujeitos que vão reproduzir essas lógicas de violência, né? Então, acho que a ideia, para mim, de desformação, ela vinha um pouco colada com uma noção de que formar alguém clinicamente, formar alguém desde uma perspectiva da escuta, perpassa um campo de deslocamento e desconstrução, né? Acho que para mim isso significa, é o que eu entendo por desformação. Mas eu entendo que jogado no mundo não é esse efeito que essa palavra tem, então acho que ela é ruim. Só para complementar, porque, bom, também, enfim, tem minhas questões com esse neologismo, né? No final das contas, mas eu acho ele melhor do que pior, porque uma das coisas que a gente fez no SERP, que acho que é legal da gente comentar, foi junto a esse grupo de profissionais, né, do SUS e do SUAS, de São Bernardo, que a Ana comentou, e também de São Paulo, a gente ofereceu uma espécie de curso, que a gente acabou, no final das contas, chamando de desformação marginal, que era um ciclo, né, não só de aulas teóricas, enfim, eu entrei nesse projeto nas primeiras aulas, mas também de supervisões, porque isso que o SERP propiciou resolveu uma questão que a gente tinha com margens que era antiga, assim, estava talvez desde o começo do projeto, que era atender as vítimas de violência policial. Não era a nossa primeira chegada, né? Provavelmente aquelas pessoas passavam, que sofriam a violência policial, passavam por hospitais, os familiares em sofrimento ali, traumático, passavam por CAPS, enfim,
passavam pelos dispositivos aí de saúde pública e só depois, eventualmente, chegavam até a gente. Então, a gente percebeu que a primeira aproximação da população que a gente atendia passava pelos profissionais do SUS e do SUAS que trabalhavam nos hospitais, nos dispositivos, na assistência social. Então, a gente, de alguma maneira, pôde estar perto dessa galera e construir para nós mesmos. No final das contas, quem acabou se formando foi a gente mesmo, num espaço aí de um tempo. A gente fez um primeiro ciclo na Faculdade de Saúde Pública, envolvia uma logística super complexa. Até hoje não sei como a gente conseguiu dar conta daquilo. E depois a gente repetiu esse ciclo em outros lugares. Teve um ciclo que foi muito marcante, pelo menos para mim, que a gente fez na Vila Itororó. A gente repetiu esse mesmo curso lá. E foi muito interessante porque, no final das contas, a gente falou, bom, a gente faz esse trabalho tal de escuta da violência policial, só quem faz a primeira abordagem são vocês, né? Psicólogas que estão nos hospitais, que estão trabalhando nos CAPs, assistentes sociais. E foi muito surpreendente quando a gente, por exemplo, eu lembro, por exemplo, das aulas que eu dava sobre Freud, conceito de trauma, conceito de reparação, logo a primeira ou segunda aula, e a galera que estava vendo a aula falava assim, nossa, mas faz todo sentido com o trabalho que eu faço. Quer dizer, as pessoas se deram conta de que elas já faziam um certo tipo de trabalho de escuta, só que não tinha, né, que tinha uma certa inspiração da escuta psicanalítica, mas não tinha esse nome, quer dizer, não tinha esse destino. Então, de alguma maneira, foi uma espécie de encontro que possibilitou nomear algo que já estava sendo praticado, né? E sem falar da bagagem experiencial que essas pessoas trouxeram para a gente, que era um negócio muito incrível, isso fez muito parte das supervisões. A Ana, o Vitor tiveram muito mais próximos mesmo das supervisões do que eu, mas que eram os casos que eram discutidos nas supervisões eram os casos que essas porque a grande maioria era de mulheres, essas profissionais traziam para a gente, assim. Então, foi um pouco o que gerou ali esse o segundo livro, que é o Vermelho, que é um pouco a compilação dessas experiências. E também tem um caso que talvez ajude a explicar esse nome dessa formação, que era uma participante lá do curso que a gente estava dando, que ela chegou e falou assim, nossa, eu achei que ia vir aqui, ia ser mais uma dessas formações, dessas oficinas da prefeitura que eu vou, é um saco, né? Não faz sentido nenhum para o meu trabalho, essas coisas bem para manter o status quo que está ali, né? Mas tudo bem que daí eu ganho um respiro do meu serviço, que eu estou lá do lado do serviço, fico aqui umas horinhas, daí volto para lá e volto a trabalhar. Mas não, eu vim aqui e encontrei isso aqui. Ela fala assim, e se os meus coordenadores soubessem o que vocês estão falando aqui, eles não teriam me deixado vir, né? Porque a gente estava ali justamente, era algo que a gente ouvia delas, né? Então era bem esse trabalho de ouvir isso, né? Que se aquelas assistentes sociais, se aquelas psicólogas fizessem o trabalho direitinho como mandava a cartilha, elas não iam estar atenuando nada, elas iam estar reproduzindo a violência de Estado por outras vias, né? Então, essa coisa de vou ter que atender não sei quantos casos por dia para bater o número aqui da semana, então não vou escutar as pessoas direito, não vou pensar no cuidado delas e por aí vai, né? Então, trabalhando isso que a gente está ouvindo delas, ganhava um tom subversivo, assim, né? Tipo, ó, se algumas pessoas souberem que eu estou discutindo aqui, meu emprego está arriscado, né? Algo do tipo assim. Um dos grandes trabalhos que a gente teve nesse processo, né? E só lembrando também que ele pegou mudança de prefeitura. A gente começou ele em agosto de 2016. Então, como o Rafa falou, foram 4 meses dando aulas para essas pessoas. E dentro disso que ele chamou de supervisão, em 2017 a gente seguiu dando supervisão para elas mensalmente, mas nos próprios cursos a gente deixava uma parte bem grande para fazer grupo de discussão, onde elas pudessem pensar tudo que trazia em aula, toda a teoria, para elas poderem pensar como é que aquilo dialogava com a prática delas. E isso produziu um espaço de cuidado muito grande para essas mulheres, onde elas puderam falar, onde elas puderam trazer os conflitos, elas puderam trazer as contradições, elas puderam trazer, acho que isso foi quase transversal, o quanto elas entraram na assistência ou na saúde para fazer uma coisa completamente diferente do que elas estavam fazendo naquele momento, porque havia algo da necessidade de seguir protocolos, de dar conta das demandas que afastavam elas da razão pela qual elas tinham entrado. Então, eu acho que a ideia de desformação, ela também está vinculada ao que aquele grupo comunicava pra gente, do tipo, nossa, que bom que eu tô sendo desformada por vocês, porque eu estava muito formatada
para fazer um determinado tipo de coisa e a minha escuta não operava mais, mas eu estou recuperando a minha capacidade de escutar. E aí, como é que eu volto agora para o serviço e a partir da recuperação dessa capacidade de escutar, eu atuo nos serviços, né? Então, por exemplo, em São Bernardo, 5 pessoas que estavam no curso com a gente foram demitidas do sistema de saúde porque elas eram super da esquerda, e aí a prefeitura que entrou em São Bernardo era de direitaça. Em São Paulo aconteceu a mesma coisa, né? Foi a mudança da prefeitura do Haddad para a prefeitura do Dória. Então, várias políticas que estavam se consolidando foram sucateadas. Então, teve uma coisa assim do processo de... Eu acho que é isso, assim, de todo mundo junto, a gente e elas juntas, né, passarem por processo de desconstruções e deslocamentos mesmo, né? A gente mesmo... acho que foi a primeira vez, por exemplo, que a gente convidou a Maria Lúcia para dar uma atividade com a gente. E, nossa, todo mundo do marketing ficou tipo, né, aquele poder que a Maria Lúcia tem de tirar a tua cabeça do lugar e virar do avesso, né? Então, foi um processo de desformação, acho que conjunto, assim, onde muitas coisas puderam ser nomeadas e reencontradas. Vai ficando cada vez mais claro, né? O nome da margens, né? Vai ganhando uma força enorme. É um trabalho quase também de análise institucional, né? Quando vocês recebem esses grupos, né? Não uma supervisão direta. E a outra coisa é como também é uma proposta que faz um furo, né, numa hegemonia, num campo que geralmente quem supervisionava ou fazia propostas de trabalho eram pessoas que estavam na universidade ou as instituições, por exemplo, de psicanálise, até os SEDs, né? Então é interessante que vem um outro grupo de um outro lugar, né, desconstruindo muitas coisas, inclusive esse campo da burocracia, né, que vai se estabelecendo nesses sistemas, né, de atendimento, muito importante. Uma coisa, Cris, que eu acho que é muito fundamental assim para que isso possa operar, né, para a gente, é a noção. Eu lembro muito no dia que as assistentes sociais do curso elas entenderam que elas eram o braço não armado do Estado, mas que a distância entre elas e a polícia era muito pequena. Quando elas entenderam que o policial mata, mas que elas botam a máscara branca. Assim, trabalhar Fanon com elas, por exemplo, foi incrível, né? Delas entenderem que existe uma coisa que é você pegar um moleque no MSE e falar para ele que ele tem que vestir uma roupinha engomada, que ele tem que aparar o cabelo, que ele tem que fazer a barba. Quando elas entenderam a violência que existia por trás disso e que tá numa luta na assistência social passava por poder lutar para que esse jovem pudesse falar desde o seu lugar, desde as suas marcas, né? Isso foi muito importante. Então, eu acho que essa ideia de violência política, né, estendida, a ideia de violência de Estado estendida para a noção de violência política, ajuda o profissional da educação perceber o quanto facilmente ele atua violência de Estado, o quanto o profissional da assistência social facilmente atua, o quanto se você não está esperto, e aí isso volta para a gente mesmo, né? Que era o que a gente falava semana passada. O quanto facilmente a gente não tenta criar uma proposta super libertária na psicanálise, mas termina por reproduzir colonialismos, né? Termina por reproduzir uma prática pública em meio aberto, no meio da rua, mas que ela muitas vezes pode ser absolutamente colonial, porque ela só consegue escutar dentro daquela chave colonialista. E aí é um problema muito sério. É melhor a gente ficar trancado nos nossos consultórios só atendendo burguês mesmo, porque a gente presta um desserviço se a gente faz isso, né? A gente piora a situação. Então, eu acho que poder sustentar esse discurso com tudo que ele traz de responsabilização é difícil, é duro, é tapa na cara atrás de tapa na cara, mas se você se implica com essa ética, não tem outra via, assim, né? Acho que talvez ainda dentro da desformação, né? Laura escreveu um artigo chamado Desformação Psicanalítica. Né? Talvez poderia contar rapidamente, Laura, que esse artigo trata. Oi, gente. Então, acho que para mim é interessante de pensar nesse lugar que todo mundo do Margens, acho que se coloca desse jeito, né? Enquanto está sendo também desformado, enquanto está aprendendo um montão, né? E para mim foi, acho que um pouquinho diferente, porque é isso, eu não sou psicóloga, eu vim do direito, eu estava começando a estudar psicanálise
E fui procurar o Magis porque eu achei mó legal e queria atender e tal. E eles estavam começando a fazer Foi um pouquinho antes que eu comecei a atender uma pessoa. E logo depois eles estavam começando a fazer o SERP, né? Clínicas do Testemunho e tal. Então, até pegando um pouco da questão, do lance da questão racial que tem no roteiro ali das perguntas, desde quando eu entrei, estava pautado isso, né? Então, tipo, eu participei, por exemplo, da oficina do AMA, né? De coisas que foram colocadas nos encontros ali do SERP, né? Dessa proposta de ir se pensando as questões do racismo e tal. Nessa época eu fazia formação no CEP, depois fui fazer no fórum e tal, então tinha todo esse lance de como estava me formando psicanalista também, e passando por essas coisas todas, né, de estar num lugar, de ajudar ali na coordenação, ajudar a organizar, mas ao mesmo tempo, o tempo inteiro, me sentindo formada, e eu desformada, sei lá o que, eu acho ótimo esse nome, porque é meio bagunçado mesmo, e para mim era super uma bagunça maluca que estava acontecendo dentro mesmo. E daí, por exemplo, né, acho que essa oficina não, né, essa reprodução do SERP que o Rafa citou, que foi lá na Vila Itororó, para mim foi muito louco, assim, muito importante, porque assim, a gente passou por vários encontros e no final deles teve uma coisa que a Ana propõe, né, de você notar onde que a sua família, a história da sua família estava inscrita na história, assim, como é que a sua família está escrita na história? Ela está do lado dos oprimidos e dos opressores. E fazendo só esse recorte parece que é uma coisa muito, muito específica, mas na verdade foi depois de várias coisas. E quando eu passei por isso, assim, que foi no último dia da formação, né, a gente daí tinha aula de psicanálise com o Rafa, com a Ana, o pessoal todo dando as aulas, tinha já tido as oficinas do AMA no CERP anterior, mas esse dia foi o dia que eu me liguei, assim, que eu percebi o quanto que eu poderia me responsabilizar por isso, assim, não era uma questão de entender mais, mas era, assim, tudo que eu tinha me jogado, né, tudo que eu tinha me colocado à prova ali enquanto, como é que é? Quando você tá, você não é formadora, você é a que passa pela formação, né, sei lá, como participante, como paciente, como membro já do coletivo e tal. Aí eu entendi um pouco, e foi aí que eu comecei a falar, nossa, e me autorizar, inclusive, a estudar a branquitude e tal, a estudar essas questões, e depois ir acompanhar, por exemplo, o Kwame, que já estava num trabalho, que foi uma das perguntas que vocês colocaram, né, que o Kwame estava há um tempão já conduzindo oficinas de racismo, especificamente na Zona Sul e tal, sobre esse tema, e daí eu fui ajudar ele, né, porque a fazer essa condução, né, porque para mim é o tema que mais interessa, assim, isso é muito interessante de perceber os efeitos dessa formação mesmo, né, quer dizer, eu já estava em análise, né, foi como eu descobri que eu queria estudar psicanálise e tal, mas parece que com a oficina, né, com a formação, a desformação e essas coisas do Margens, foi quando eu fui me dando conta dessa responsabilização, assim, acho que é importante pensar nisso para pensar a branquitude, né, tipo, como um exemplo aí da branquitude, né, a gente pensando nos psicanalistas, como é que se dá essa formação, e podendo ouvir, claro, tendo, assim, um baita privilégio de escutar aqueles trabalhadores, a maioria trabalhadoras, né, da saúde pública, da assistência, e como isso foi constituindo mesmo, assim. Então, quando eu escrevi isso daí, foi bem assim, até escrevi e falei, nossa, não tenho ideia dos efeitos ainda que isso trará, e não tenho ainda, inclusive estou procurando aí, toda sexta-feira a gente conversa, e acho que é isso, acho que o nosso grupo dá certo por causa disso, a gente repensa o tempo todo, sabe? A gente se coloca um pouco nesse lugar de quem está aprendendo, de quem está vivendo aí as coisas. E acho que colocando a psicanálise nesse lugar também. O Emiliano, ele se lembrou, ele estava presente, que em 2014 o coletivo Margens Clínicas apresentou no evento do CRP de São Paulo o lançamento do caderno temático contra o genocídio da população negra, subsídios técnicos e teóricos para a psicologia. Nesse evento, que o Emiliano estava também, né, ele que traz essa questão. E
E o Margens Clínicas sustentou uma diferença, né, entre extermínio e genocídio, algo que foi bastante debatido. E também a plateia foi questionando como é que vocês estavam lidando com as dimensões raciais, se existiam psicólogos, psicólogas, enfim, integrantes do coletivo que eram negros. Mas 6 anos depois vocês publicam a cartilha de aquilombamento. Então, como é que ao longo desses 6 anos, né, a partir se essa experiência do CRP foi fundamental para vocês se haverem com a dimensão racial, se não, e como é que essa dimensão foi tomada pelo coletivo? Bom, queria, enfim, agradecer vocês, Emiliano e Cris, por essa pergunta, porque, de fato, eu estava lá e, enfim, foi uma situação muito marcante, assim, para mim, que, na verdade, me pegou muito de surpresa e rendeu muito depois para o coletivo, né? Porque, de fato, a gente tinha na nossa agenda, né, de trabalho uma clareza em relação à violência policial, que ela acontecia prioritariamente com jovens negros periféricos, né? Mas a composição do grupo, a Ana falou um pouco disso, ela foi se dando um pouco ao acaso, ao sabor dos encontros e das amizades, e não, né, tipo, tinha uma certa paridade, digamos assim, do ponto de vista de gênero, tinha uma heterogeneidade do ponto de vista de classe, mas de fato não tinha do ponto de vista de raça. Quando chegou o convite do CRP, eu lembro que fui eu e a Catarina Pedroso, né? Nós fomos escalados para estar lá. Vou falar um pouco do ponto de vista pessoal, porque eu acho que o pessoal ele se desdobrou no coletivo depois. E chegou, eu lembro que eu estava numa leva, exatamente naquele mês ou 2 meses, eu estava numa leva de palestras que eu estava dando. Eu tinha ido na UFSCar, eu tinha ido na UFTM, onde eu tinha dado aula, eu fui na Unesp de Bauru. Os temas eram todos assim ligados ao Margens, então eu vim em uma fala, eu vim no embalo de outras palestras, de outras conferências que eu tinha dado, sentei ali no CRP e apertei o botão do automático e fui. Eu lembro exatamente disso, assim, da problematização da diferença entre genocídio e extermínio, afinal de contas, por que genocídio e não extermínio? Eu quis problematizar isso no começo da minha fala, e dali se seguiu uma fala que hoje eu julgo um tanto equivocada do ponto de vista do contexto, porque ela estava muito... Foi uma conferência muito acadêmica. Eu mais ou menos não entendi onde eu estava naquele momento. Isso foi interessante, porque eu toquei a fala assim mesmo, apesar de eu entender que o jeito que eu tinha problematizado a diferença entre genocídio e extermínio não tinha ficado suficientemente bem proposto, né? E daí para frente, eu entrei numa espécie de contradição que naquele dia caiu a minha ficha de uma maneira que nunca tinha caído, que tem a ver com uma conversa que a gente já teve aqui nos nossos bastidores, que ser um negro de pele clara, né? Vou entrar nesse mérito porque ele é importante. Eu sei exatamente o que acontece quando eu chego numa portaria, eu, Rafael, chego na portaria de um prédio vestindo uma jaqueta, vestindo uma touca, bermuda e chinelo, e por mais que eu vá naquele prédio toda semana visitar alguém, o porteiro fala assim: por favor, como é que você chama? Você já veio aqui? Você vai na casa de quem? Já tem cadastro? Apresente seu RG. Né? Posso tirar uma foto sua? Eu sei exatamente os lugares e determinadas situações, dependendo dos signos que me acompanham, né? Estou dando exemplo de vestimenta, mas tem outros, tem signos de linguagem, por exemplo. Eu sou muito claramente visto como negro, né? Mas tem uma coisa muito curiosa das situações de palestras e de conferências, que quando eu estou com o cabelo cortado, bom, agora eu tenho dreads, mas enfim, cabelo cortado, barba feita, camisa, calça,
Se eu vou falar de psicanálise, assim, pior ainda, né? O primeiro Fantasia de termo em alemão... psicanalista. Então, sendo psicanalista, eu nem preciso começar a falar. A pessoa começa a ler o meu currículo, Rafael, mestre, doutorando, não sei o quê, livro publicado, artigo, não sei, assim... o primeiro termo em alemão que eu cito do Freud, eu sou albino, né? Então, naquela situação, daquela palestra, foi muito curioso. Eu fiz a fala, eu achei que ela foi muito acadêmica, fora do tom do que estava sendo discutido ali naquele momento. E depois veio a sequência das perguntas. E essa pergunta foi muito marcante, porque no momento em que perguntaram onde estão os integrantes negros do Margens Clínicas, eu entendi, primeiro, eu obviamente fui tomado como branco, e segundo, eu era o responsável pela minha própria fala por ter sido tomado como branco. A minha fala, a minha estratégia retórica, sei lá como é que eu posso chamar, naquele momento, naquela situação, me embranqueceu imediatamente. E é muito curioso, porque eu nunca tinha passado por uma situação em que eu tive a verdadeira lucidez de que, no fundo, eu era o responsável, eu poderia ser o único responsável por esse tipo de situação. Então, naquela situação, não me cabia responder do tipo, bom, eu estou aqui, porque não era disso que se tratava. E eu percebi que a coisa estava degringolando. E aí teve um momento que foi muito chave, Emiliano talvez se lembre disso. Em 2014 eu estava começando a estudar Fanon, e eu não estava estudando ainda o Fanon no original. Eu lembro que eu estava lendo um psicanalista da África do Sul chamado Derek Hook, que é um lacaniano que estuda Fanon, um cara interessantíssimo. Alguém fez uma pergunta sobre Fanon. O Derek Hook é um psicanalista lacaniano sul-africano. Alguém fez alguma pergunta sobre Fanon e eu falei, não, Fanon é interessantíssimo, é um cara que a gente tem que estudar mais, eu estou me apropriando, porque ter pensado as questões que ele pensou desde a África do Sul. Aí eu lembro que a Clélia estava na palestra e ela me corrigiu, ela falou assim, África do Sul não, Martinica. Aí eu falei, nossa, África do Sul é o Derek Hook, não. Então, quer dizer, teve uma sequência de desencontros daquilo, que foi, para mim, pessoalmente, foi um grande aprendizado, em que eu entendi que, enfim, as conversas na academia são de uma determinada forma, e as conversas e as parcerias com a militância do movimento negro são outra coisa, né? Inclusive, a gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso, eu lembro da fala do Emiliano na semana da PUC, que ele falou, bom, a academia é um espaço de rejeição para as nossas entradas, né? Tipo, a academia rejeita as nossas entradas. Então, eu entendi que, de alguma maneira, eu ia ter que reformular, eu ia ter que me reposicionar inteiramente para ter conversas em outro tom que não o que eu estava habituado, que eu vim e reproduzi simplesmente no embalo. E aquilo foi muito curioso, porque depois eu fui conversar com a Cata, a gente saiu para tomar uma cerveja, eu estava profundamente abalado com tudo aquilo, eu fiquei completamente desnorteado com o que aconteceu. E aí a Cata me perguntou, ela falou assim, mas por que você não se colocou? Aí eu falei, olha, primeiro porque não era isso não responderia a questão, porque afinal de contas a gente tinha uma questão para levar para o coletivo, que era, bom, onde está a questão racial na formação mesmo do nosso coletivo, para além dos pacientes que a gente atende. E segundo que eu ainda estou construindo, né? Eu gosto um pouco da perspectiva da Neuza Santos Souza, né, na esteira da Simone de Beauvoir, que é o tornar-se negro. Quer dizer, eu ainda estou entendendo o que é isso para mim. Tipo, já tinha lá, sei lá, os meus 6, 7, 8 anos de análise nas costas, em 2014, mas isso ainda era uma questão em trabalho de análise, sabe? Falei assim, então não ia, porque eu ia me precipitar em relação à minha própria experiência de análise, a minha própria experiência de vida, os significados que eu dou à minha própria trajetória. E ela falou, é curioso, porque eu nunca tinha entendido isso dessa forma, porque aí eu contei um pouco da minha história, da minha família, e ela falou assim, eu olho para você e eu olhava para você e imaginava uma descendência moura.
como se sua descendência fosse mais árabe do que negra. E, na verdade, árabe não tem nada. Tem a descendência negra e branca, né? Então, aí, bom, enfim, voltando para a pergunta, para a questão do coletivo, isso voltou para o coletivo. E a gente tinha, nessa época, um colega, eu já mencionei ele aqui, que era o sociólogo, o Wanderson, né? E foi muito interessante. Eu lembro até hoje dessa reunião, a Ana vai se lembrar também, que foi na casa dela, em que a gente levantou essa questão e falou, olha, isso apareceu e isso a gente tem que lidar enquanto coletivo, né? Tipo, não sou eu individualmente que vou lá e falar, minha família de negros baianos, não era disso que se tratava, né? E o Wanderson, né, negro, falou, olha, isso daqui é uma questão que me inquieta desde que eu entrei no Margens Clínicas, que a gente não discute esse ponto, né? Eu lembro até hoje dele falar uma frase que foi, às vezes eu me sinto num encontro na Vila Madalena, com um monte de psicólogo, acadêmico, psicanalista, branco, que não coloca a questão. Acho que a partir dali a gente conseguiu desentupir isso que estava, de alguma maneira, silenciado, não deliberadamente, porque eu acho que nunca foi uma questão, tipo assim, a gente não vai discutir esse assunto, óbvio que não, mas ele precisou de um chacoalhão que você presenciou, Emiliano. Ele precisou de um chacoalhão daquele tamanho, né? E foi basicamente o meu corpo que foi chacoalhado ali. E as reverberações do grupo acho que fizeram a gente começar a incluir isso de uma maneira mais orgânica no grupo, porque, de alguma maneira, as pesquisas da Ana, por exemplo, no mestrado, lidavam com a questão racial. Ela trazia já o pensamento decolonial nas pesquisas dela, mas isso precisava infiltrar mais, por exemplo, nas iniciativas do grupo. A chegada do Kwame foi muito interessante, porque, enfim, o que vocês mencionam do aquilombamento é uma agenda que ele trouxe. Assim, eu posso colocar o crédito para ele mesmo, porque ninguém tinha colocado a pauta do aquilombamento nem do Margens até a chegada dele. Então, a gente pôde se repensar a partir daquele evento, que foi bastante mobilizador. Eu não diria traumático, porque seria um excesso da minha parte, mas certamente mobilizou e teve muitos efeitos para mim, pessoalmente, no meu processo aí, que eu vou chamar de tornar-se negro, e certamente para a gente reverberar até o ponto da gente ter essa publicação mais recente do aquilombamento que o Kwame e a Laura tocaram, e eu participei escrevendo um dos capítulos. Responde? Desculpa o tom pessoal, mas é porque aquilo foi Perfeito. Foi um baita chacoalhão. E tem uma coisa que aí eu queria devolver como questão, que é o quanto a clínica ela consegue usar algumas das suas estruturas para se proteger. Porque uma das coisas que a gente falava era assim, não, a gente não pauta o racismo, porque isso vai aparecer, né? Então a gente não nomeia, porque será nomeado, né? Assim, é uma coisa meio perversa, né? Porque eu suponho que esse método é um método que necessariamente é revolucionário, que ele não depende de uma série de coisas para poder ser. Vamos esperar o paciente fazer a nomeação, porque não podemos tirar do paciente o direito de nomear por si próprio, porque... Nananana, e o quanto que isso protege. Então, eu acho que essa experiência inaugural, né, ela do que o Rafa está contando, a gente contou de muitas experiências inaugurais, né, a gente está se inaugurando o tempo inteiro. Mas essa experiência, ela trouxe para a gente um compromisso com uma radicalidade clínica também, né? Eu acho que a partir desse momento a gente foi derrocado de um certo lugar de cinismo que a clínica nos permitiu ocupar, né? De fazer uso de alguns estratagemas da clínica para não radicalizar algumas questões. Eu não tenho uma resposta sobre isso, no sentido de que efeitos isso traz para a clínica, se eles são os melhores efeitos ou não são os melhores efeitos, né? Eu acho que ainda é uma coisa que faz parte da gente poder trocar e conversar, né?
o que significa, quais são os efeitos de você dizer para a tua paciente isso é violência doméstica, isso é racismo, isso é homofobia, né? Você dá o nome sociológico que a coisa tem e poder, a partir disso, produzir declinações com o paciente, poder, a partir disso, livre associar, né? Não colocar o nome para um fechamento, mas um nome para uma ampliação, para uma possibilidade outra de significações da experiência. Então, eu acho que agora essa pergunta ela é muito maravilhosa porque ela não coloca uma questão para margens clínicas, ela coloca uma questão para o campo da psicanálise. E essa talvez tenha sido uma questão de por que o margens clínicas ocupa o lugar que ocupa entre as clínicas públicas, de ser um núcleo que as pessoas referem, que as pessoas procuram, que as pessoas querem escutar, vêm procurar supervisão. Porque a gente nunca se apropriou das questões. A gente ouve as questões, mas a gente devolve as questões para o campo. Essas questões não são sobre nós, essas questões são sobre a psicanálise, essas questões são sobre a clínica, essas questões são sobre a formação na classe média, essas questões são sobre um contingente. Oi? Sobre a academia. Sobre a academia, né? Então, assim, a gente poderia pegar a questão e falar, my precious question, vamos nos aprimorar e virar a topzera da topzera, mas não é disso que se trata. O que se trata é que a gente é bode expiatório em alguma medida. A gente também é um grupo que foi muito bode expiatório no sentido de muitas celeumas sociais mesmo serem depositadas na gente e a gente poder escutar essas celeumas, acolher no sentido de tomar bronca, apanhar, tomar na cabeça, mas transformar isso numa questão que pode ser colocada no campo do coletivo, e aí dá um outro nome para o coletivo Margens Clínicas também, que não é o coletivo só do que nós somos, mas essa possibilidade de coletivização de questões que se impõem para o campo da clínica. Eu acrescentaria uma coisa, até escutando vocês, né, sobre essa forma como as questões raciais foram sendo nomeadas, que eu acho que também é o que o Rafa falou, né? Tem um lugar inicial de partir sempre da questão da violência policial, que a gente tem os dados, a gente sabe que a população está na mira, população negra periférica, e aí a gente nomeia como racismo, né? Mas eu acho que vai tendo também a entrada do Kwame, foi bem importante para isso, como, né, poder nomear relações raciais, né? Como a gente também, não sei, na minha opinião, pode falar desde um lugar relacional. Assim, claro que o racismo também é relacional, mas eu sinto que talvez eu ainda esteja num momento de elaborar melhor isso, mas de que tem uma diferença aí, que a gente também, no nosso lugar, no meu lugar de branquitude, fui podendo entender várias coisas que eu fui vivendo lá no início, no contato com o território, que depois demorou um tempo para eu perceber o meu lugar ali, assim. E, enfim, eu acho que isso faz parte da trajetória do grupo como um todo, né? Por exemplo, a gente teve, quando eu estava acompanhando mais de perto a Zona Sul, né? A gente teve um encontro com a Valdênia Paulino, que é uma militante de longa data dos direitos humanos e tal, advogada, muito rica, e ela fez uma atividade que a Maria Lúcia faz bastante também, assim, foi a primeira vez que eu entrei em contato, que foi aquela atividade da linha que ela vai fazendo perguntas e você vai se deslocando e você cartografa aqueles corpos ali, né, em relação à sua distância. E eu era a única pessoa que não morava no território que estava nessa reunião, e eu fui a pessoa que ficou mais, mesmo sendo mulher, enfim, não sei o que, foi a pessoa que ficou mais à frente, né, de acordo com as perguntas. Então, e aí a Leila, que era uma articuladora do Juventude Viva, que é uma amigona, assim, mas que eu conheci essa época, ela foi a que ficou mais atrás. Então, para mim, essa vivência concreta, né, do corpo, da distância que é nomeada ali no encontro, alguns momentos era possível de entender no próprio encontro, ou próximo, e outros, assim, hoje tem chegado questões que, por exemplo, uma vez estava eu e a Ana no CJ, né? Enfim, eu me nomeio como uma mulher branca, mas eu e a Ana, e aí uma menina do CJ chegou e falou: vocês são irmãs? E aí eu fiquei perplexa. Só que hoje eu vejo a minha perplexidade com sei lá, um certo amadurecimento, ou sei lá, de entender um pouco melhor do que ela estava falando, né? Mas no dia eu fiquei tipo, nossa, ela achou a gente parecida, né? E, enfim, tem toda uma questão aí racial para além da cor, né? De como a gente, né, exerce a nossa branquitude desde a linguagem, desde a roupa, desde do gesto, desde da cor de pele também, mas enfim. Então,
enfim, isso também eu acho que é a própria deslocamento, né, de alguns lugares. Quando eu estava sempre na faculdade sem sair de lá, não pensava racialmente, né? Enfim. Muito bom esse exemplo. E só terminando a pergunta, né, do Emiliano sobre a publicação, porque daí o Coame começou a organizar esses eventos dos encontros de aquilombamento desde o início do ano passado, que era voltado para o pessoal da Zona Sul e era presencial do ano passado, desse ano. Esse ano, estou viajando aqui, desse ano, e daí depois a gente continuou fazendo, aí eu fui ajudar ele a fazer essa organização, mas na verdade era todos os contatos que ele já tinha, de oficinas que ele já tinha feito e tal. Inclusive, Emiliano foi o primeiro a participar como convidado, deu uma aula e tal. Foi a última que a gente teve presencial, né? E daí passou a ser online, só que foi muito difícil de manter, né? Porque, enfim, as pessoas não estavam podendo. Estava todo mundo muito ainda com essa questão da pandemia, e profissionais que, enfim, são muito demandados no trabalho. E daí, no meio do ano, o Coame conseguiu fazer a inscrição no Fundo Baobá, e foi como a gente conseguiu fazer a cartilha, né? Pegamos, daí pedimos para as pessoas que tinham dado aula fazerem os textos e tal, e daí que teve essa publicação, que foi resultado desses encontros. A gente continua ainda, a gente daí mudou o formato, sempre na parceria, inclusive, com o Emiliano, que é muito importante, está sempre presente lá nos nossos encontros, e a gente resolveu abrir para o Brasil inteiro, assim, a gente tem feito esses encontros mensais, de profissionais, tinha essa obrigatoriedade de ser o pessoal SUS e SUAS, e daí tem gente de todo o Brasil, são encontros mensais, e a gente faz também lives, que teve a primeira que foi com o Emiliano, depois com a Lia Schuckmann, e a última que foi agora com a Tatiana Nascimento. Também pensando nisso, numa continuidade da formação, foi uma loucura, tanto quando a gente abriu, tinham mais de 80 inscritos em 24 horas, assim, quer dizer, olha a demanda, né, do pessoal para ter esses espaços, né, e a gente tem feito esse trabalho sem financiamento, por enquanto, né, teve esse financiamento que o Coame conseguiu do Fundo Baobá, foi um financiamento bem pequeno, tal, a gente não conseguiu ainda pensar nisso, é algo que é bem importante, assim, para a gente continuar pensando na continuidade mesmo, como é que a gente vai fazer. Mas acho que é importante colocar como tem demanda, né? Assim, ter tido tantos inscritos assim em tão pouco tempo, né? Mostra como precisa desses espaços mesmo. Vai lá, Cris, vamos pelo menos sustentar uma pergunta mais direcionada para a clínica pública, acho que é importante. Não que a gente não tenha falado de clínica pública até então, só falamos disso, mas... Sim, o testemunho, a desformação e o aquilombamento dialogam sobre a proposta do coletivo sobre a clínica pública. Essa é uma pergunta, né? Se essas três questões que a gente conversou bastante, né, dos 3 projetos, se dialogam sobre a proposta do coletivo sobre a clínica pública. E se sim, né, de que modo, não é? E o que vocês entendem por clínica pública? Essa é uma pergunta que percorre aí todas as nossas entrevistas, né? O que a gente está tentando mapear nessa pesquisa. Eu acho que tanto nessa esfera, né, de pensar o serviço do profissional que está na interface, né, entre a pesquisa e a clínica, para a construção da política pública, né, eu acho que essa própria aposta, né, de trabalhar com os profissionais do SUS e do SUAS, trabalhar com a rede de atenção, com a rede de proteção, acho que ela marca, né, essa nossa utopia de que a clínica deixe de ser um domínio de classe, né, que a clínica deixe de pertencer a uma hegemonia e, nesse sentido, reproduzir, né, a forma capital, a forma exploração, a forma racismo e todas as nomeações que a gente poderia dar para isso. Então, eu acho que esse é um primeiro lugar do público, né? Eu sempre brinco que eu sou uma antiprofissional, porque eu trabalho, eu exerço a minha profissão para que ela deixe de existir,
né? O psicólogo enquanto um profissional liberal particular, né? Eu acho que ele é um fracasso que só pode existir na sociedade capitalista, né? Que o lugar do cuidado, o lugar da escuta seja privilégio e não direito, me parece que é um problema que só o Ocidente, tal qual pode viver, assim, né? Com todas as suas mazelas. Então, eu penso que essa é uma da esfera, né, do nosso trabalho que atravessa essas três interfaces, que é a ideia de que a escuta, a noção de escuta, a dimensão da escuta, a dimensão do clínico, ela deve estar presente nas políticas públicas, tanto a partir da formação dos profissionais que já ocupam esses lugares de cuidado e de atenção, como na própria luta, disputa de espaço mesmo, para que outras dimensões da clínica possam fazer parte de políticas públicas, né? Acho que são um pouco as duas coisas. Eu acho que aí a questão do testemunho e outras coisas assim também se insere aí num trabalho de políticas públicas de que isso seja reconhecido também, né, nos agravantes, né? Então, no começo também estava falando tanto o clínica do testemunho quanto o projeto que estava falando no começo que eu participei especial, que é o de Belo Monte, né, que o sofrimento psíquico das pessoas, o adoecimento psíquico, seja considerado nesses processos que vão atropelando as pessoas e muitas vezes só considerando os lados financeiros e materiais também, né? Então, acho que a clínica pública, como política pública, também entra aí nessa questão, né? De pautar isso perante o Estado. Falar, ó, tais violências, né? Violências simbólicas, algumas violências também materiais, físicas, adoecem e matam pessoas, né? Então, acho que é uma pauta do coletivo também que caminha por aí. Eu acho que foi algo que sempre atravessou também como uma questão para o coletivo em relação a oferecer atendimentos para pessoas que a maioria mora em outro território e, né, como é que é isso. Acho que o Vitor chegou, né, até abrir um consultório no Capão, enfim, tipo, eu cheguei a fazer atendimentos também meio num molde AT, que inclusive o que eu fiz foi bem interessante, que teve um pedido da mãe, a mulher, né, que era uma mãe de filhos mortos pela polícia, ela fez um pedido para sair do território, né? Tipo, eu fui pressupondo que ela se beneficiaria de um atendimento no território dela, atendi algumas vezes, mas ela pediu para sair, e de fato aquilo fez sentido depois. Mas o que eu estou falando em relação a isso tem a ver com o acesso, né? Que eu acho que era uma questão pensada a partir desse lugar territorial, que caso a caso, na verdade, os casos, a maioria vinham para os consultórios, mas acho que depois, né, com os projetos, as conversas públicas, os dispositivos clínicos, cartográficos, etc., a gente também foi podendo pensar esse deslocamento não apenas circunscrito pelo território, mas também, né? Só para... Legal. Daí também acho que uma discussão do público, né? Essa experiência nossa com clínicas de testemunho, né? Que acaba nesse fracasso de um fracasso no sentido de não continuidade desse projeto de um governo, né? Então, acho que essa experiência também marca a gente do tipo, não vamos tomar público igual ao Estado, né? Então, vamos usar o Estado quando a gente consegue, né? Acho que é uma ferramenta importante também lutar por esse espaço, mas fazer políticas públicas também que possam ir além dele, né? Que prescindam dele, né? Que a gente consiga aqui no comum, no coletivo, criar as nossas políticas públicas também. Até que se contraponham a ele, né? Como Sim. contaram, né? Eu ia trazer bem essa dimensão, né? Que eu acho que se a gente parte do princípio, e entendo que não podemos partir de outro, né? De que o Estado tal qual a gente conhece, ele é um Estado estruturado em lógicas coloniais, né? Com todas as suas derivações, racistas, machistas, patriarcais. Se ele é um Estado colonial, ele só se sustenta através do apagamento de memórias, né? Ele só se sustenta através da sustentação de uma história única que apaga de fato, né? Que reprime, recalca e apaga de fato, instrumentaliza, né? Um sem fim de memórias. Me parece que a psicanálise ela tem um compromisso sine qua non com a recuperação dessas memórias, né? Com a possibilidade de um reencontro com memórias ancestrais, de um reencontro com memórias apagadas, de um reencontro, ampliar a própria noção de recalque, né? Para algo que o aparelho psíquico produz, né?
mas também para algo que o laço, ou a ausência de laço, ou o desamparo produzem também, né? Como intenções políticas mesmo, né? Então, acho que um compromisso com uma clínica pública, eu insisto, né? Ele também é um compromisso com a res pública, né? Com isso que é da ordem do público, com isso que é da ordem da constituição do que é público, e não só oferecer, acho que, aliás, né, nada tem a ver com atendimento gratuito, tem muito pouco a ver com ser gratuito, porque não é gratuito, né? É esforço, é trabalho, é suor, é história. Então, acho que essa é uma confusão que se faz muito, né, do público como gratuito, e não, né? Não é disso que se trata. Valeu, gente. É isso, gente. Obrigado. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.